Bom, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre inconsciente, verdade? Sim. Bom, eu vou passar algumas informações aqui para vocês e tem gente aqui que já me ouve, já ouviu no YouTube. E por que eu insisto em sempre repetir isso? Porque você pode entender, mas compreender é uma outra história. Compreender o quê? Que o inconsciente é 95% do que nós somos. E 95% são 95%. E atua 95% do tempo. Nós pensamos, queremos acreditar que racionalmente conduzimos a nossa vida. Porém, não é assim que acontece. Não é de fato assim que acontece. Racionalmente, nós somos apenas 5%. E hoje isso já não é mais apenas teoria. A ciência já trouxe evidências científicas que, olha que interessante, racionalmente nós processamos 40 bits de informações e impulsos elétricos por segundo. Quer que eu repita? 40 bits de informações de impulsos elétricos por segundo. Inconscientemente, 40 milhões de bits de informações e impulsos elétricos por segundo. Ok? Por exemplo, nesse momento, você não está prestando atenção na temperatura do seu pé, da sua mão, como seu coração bate, regulando como o sangue corre na sua veia, sua pressão arterial, a temperatura do seu corpo, as funções dos órgãos internos que você tem. Quem está tomando conta de tudo isso e processando essas informações é o inconsciente, ajustando a sua temperatura, a sua pressão arterial, as funções automáticas, ouvindo tudo o que acontece aqui, partes específicas do seu cérebro, rastreando todo esse ambiente, pessoas, querendo saber se você está seguro, fazendo comparações com as histórias que você passou. Enfim, é um mundo à parte. O inconsciente é um mundo à parte. E existem algumas diferenças, não só em nível de processamento, que é muito interessante a gente saber. Por exemplo, racionalmente, conscientemente, ele é linear. As coisas precisam fazer sentido, precisam ser lógicas, ok? A mais B mais C tem que ter uma coerência lógica. É onde você desenha suas metas, seus objetivos, seus sonhos. Porque, bom, eu posso falar isso daqui a pouco, mas é onde você fica, onde você deseja o que você quer. Eu quero ser próspero, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ser bem sucedido na minha carreira, eu quero tudo de bom, eu quero ter paz. Alguém aqui não quer algo disso que eu falei? Sim. Porém, tudo isso é racional e tá ok, ótimo que você queira e almeje isso. Porém, talvez, e só talvez, se vocês são seres humanos, ao longo da sua jornada você experimentou querer algo, lutar por algo, desejar algo e não conseguir. Na verdade, fazer tudo ao contrário do que você quer. Já aconteceu com alguém aqui ou só comigo? Me sinto mais normal. Ok. Então isso se deve por quê? Porque esse inconsciente ele tem uma outra forma de atuar. Lembra que ele é 95%. Uma das grandes diferenças é o inconsciente ele não é linear, ele não é lógico, ele não é racional. Quer um exemplo fácil, simples disso? Muito simples. Uma pessoa que diz que quer emagrecer e não aderiu a um programa de alimentação saudável, não faz exercícios, ou mesmo que faça, vira e mexe e vai lá e mete o pé na jaca. Ela tem o desejo racional, mas o comportamento diz o contrário. Sim? Então, tem lógica nisso? Vamos pegar uma pessoa que usa droga, que fuma, que bebe, que tem algum vício, ok? A pessoa, por exemplo, quem fuma no pacotinho de cigarro lá tem aquelas imagens, sim? Eu lembro, meu pai fumava e eu via aquelas imagens e eu falava, meu Deus, que imagens fortes que tem no cigarro, mas isso não comovia ele, continuava fumando. E a pessoa sabe que está ingerindo uma fumaça tóxica, que provavelmente está danificando o corpo em diversos níveis. A gente tem muitas evidências científicas disso. Faz sentido eu me matar dessa maneira? Não é lógico, mas inconscientemente pode haver muitas razões, motivos que sustentam esse hábito, seja com bebida, seja com qualquer outro tipo de droga. Vamos pegar um vício de doce mesmo que seja.
Então, inconscientemente, tem motivos para isso estar acontecendo. Tá? Olha um outro exemplo, aquela pessoa que está num relacionamento destrutivo. Tá? Ela sabe que o relacionamento não está legal, os amigos falam, os familiares falam, mas ela continua naquele relacionamento sendo espancada, por exemplo. Ou agredida verbalmente ou fisicamente. Faz sentido? Ela sabe, a pessoa sabe, mas faz sentido ela continuar lá? Racionalmente, assim, é lógico? Não, não é. Mas e por quê? Porque existem razões inconscientes. Então isso mostra de uma forma mais clara que o inconsciente ele não age de forma linear, ok? Ele coexiste com conflitos vários ao mesmo tempo, ok? E ele se comunica de uma forma diferente, não é tão lógico, tão linear assim. Então ele se comunica através de metáforas, aliterações, e ele tem vários mecanismos de expressão. E o inconsciente não é um lugarzinho na sua cabeça, que se a gente fizer uma autópsia ali no cérebro, falar, ó, ele está aqui. Não. O inconsciente é um todo. Ele reside em todos os seus sistemas, né? Que nem eu ouvi alguém falar hoje aqui sobre conheceu algumas técnicas, então essa trabalha com a parte espiritual, e aí aquela trabalha com aquela parte de chakras, e aí aquela trabalha... Então, o nosso inconsciente, ele reside em todos os nossos sistemas. Sistema de meridiano, sistema de chakra, sistema energético, sistema nervoso, sistema bioquímico, sistema muscular e por aí vai. Ok? Olha que experimento interessante. Então pegaram lá numa universidade da Inglaterra pessoas que nasceram com o nervo óptico danificado, ou seja, elas não enxergavam, tá? Então, começaram a trazer fotos de objetos geométricos para ela, por exemplo, um triângulo e um quadrado, e pediam que elas adivinhassem. Como você já pode imaginar, 50% de acerto, era um chute, ok? Só que aí começaram a trazer fotos de pessoas próximas, e 85% das pessoas começaram a identificar de quem eram aquelas fotos. Mas e aí? Eles são cegos. Como? Então você começa a entender que esse inconsciente ele é muito mais amplo do que nós imaginamos. E de fato, não é tão fácil entender que realmente ele age 95% do tempo na nossa vida, tá? E aqui tem uma outra jogada que eu acredito que seja muito importante vocês começarem a introjetar essa ideia. O inconsciente vive a partir da própria verdade dele, que às vezes está muito distante da realidade. O que eu quero dizer com isso? Você enxerga o mundo através das suas experiências, do que você passou, do que você conhece, como você acredita que o mundo funciona. Isso vem através das suas experiências, do que você ouviu, dos seus pais, do que vem do sistema familiar, das experiências que você vem lá desde o útero da sua mãe, que marcam você de uma forma muito profunda, que você não faz ideia, e de todas as experiências que você passa ao longo da vida, boas e ruins. Ok? Então muitas das minhas especialidades elas são voltadas para traumas, porque eu percebi muito cedo nessa prática que trabalhando com uma pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela caía sempre em um trauma. E trauma não é aquilo que as pessoas pensam que tem que ser uma catástrofe, um bicho desse tamanho, ok? Pega uma criança de 6, 7 anos, uma criança, e humilha ela na frente dos amiguinhos. Você tem ali um trauma gigante, é só você olhar para o rosto dela, né? E mesmo pega uma pessoa e faz ela passar vergonha todos os dias. Pega um adulto mesmo, então ele no trabalho passa vergonha todos os dias, isso vai gerar estresse. Com o tempo, estresse crônico, um pouquinho mais de tempo, trauma. Ok? Então assim, trauma tem uma conotação muito equivocada, porque as pessoas, eu não tenho traumas. Talvez você não tenha um trauma que você acredite que aquilo seja um trauma, mas todos nós temos experiências que nos traumatizam. E se você pensar numa criança, é muito fácil traumatizar ela, porque um trauma é toda a situação que você passa, que a situação ela supera os seus recursos internos. E uma criança não tem muitos recursos internos. Ok? Então, onde ela precisa se apoiar? Muito nos pais, muito nos cuidadores. Ela não tem recursos o suficiente e autonomia para viver sozinha. Então é muito fácil você traumatizar uma criança. Mas o que isso tem a ver com eu adulto agora? Bom, então aqui entra uma outra sacada, que não é sacada, né? É uma verdade. O tempo não cura nada.
O tempo cura tudo. O tempo não cura nada. Nada. O tempo, ele te dissocia da sua dor. Simples assim. O tempo, ele apenas te dissocia da sua dor. O que isso quer dizer? Imagina que você passa uma situação traumática, uma situação ruim, ok? Na infância lá, e aí o trauma é uma fogueira grande, tá? E aí aquela fogueira com o tempo ela vai extinguir, só que ficam brasas. Aí vem um vento e brasa fogo novamente. O que é esse vento? Então tá, então eu tenho uma experiência incompleta em nível de processamento que eu passei na minha infância. Ok? Por exemplo, assim, eu estava andando de bicicleta e eu tomei um capote, eu caí, tá? Só que eu não tive um pai para me acolher, meu pai ainda brigou comigo, blá 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 blá, porque eu caí da danada da bicicleta e eu me senti muito inseguro e eu decidi, na minha mentalidade infantil, que eu nunca mais ia subir numa bicicleta. E eu sou um adulto e eu não ando de bicicleta. Ok? E ainda quando eu vejo uma bicicleta, me dá um frio na barriga que eu nem sei de onde vem. Aí eu sou um adulto, eu criei essa experiência de um aprendizado incompleto. Ok? Eu não completei aquele aprendizado. Eu terminei aquilo de uma forma... eu interrompi um aprendizado e eu criei uma interpretação sobre aquilo. Não quero mais saber de bicicleta, porque bicicleta me deu raiva porque meu pai gritou comigo e eu me machuquei e eu não tive o apoio que eu precisava, eu me senti sozinho, enfim, interpretações várias. Então eu criei o quê? Crenças limitantes relacionadas a isso. Então eu tô lá com um adulto, alguém me chama para andar de bicicleta, me dá aquele frio na barriga, eu esquivo, não quero, dou aquela risadinha, mas internamente eu tenho um monte de reações que eu nem sei por que estão acontecendo, que eu nem imagino que estão associadas lá àquele evento, ou eu posso ter a consciência disso. Então aqui, naquela experiência que eu não completei, se formou uma cápsula de trauma, ok? Então, assim são cápsulas de traumas que são formadas ao longo da vida. Então são cápsulas traumáticas, tá? E nessas cápsulas traumáticas, por exemplo assim, aí o trauma passou, ok, então o tempo não curou aquilo, mas o tempo me dissociou daquilo. Aquilo virou uma brasa, até vir algo que ativa aquela lembrança. Eu posso estar aqui feliz, muito bem, e algo acontecer, eu ouvi uma coisa, eu vi uma coisa, eu percebi uma coisa, e eu ter... de novo, um monte de reações, começar a me sentir mal que eu nem sei porquê, ou eu posso saber o porquê, ok, mas que estão relacionadas com aquela cápsula traumática, são redes neuronais isoladas. Então eu preciso, como um terapeuta, integrar informações que estão nessa cápsula para elas se integrarem com outras informações, porque eu posso estar muito bem, muito feliz, mas ter essas várias cápsulas que conduzem a minha vida. Eu não sei se ficou claro isso. Ficou? Porque eu falei um exemplo da bicicleta, mas, por exemplo, vamos supor que eu veja meu pai e minha mãe brigar quando eu era criança. Eu vi meu pai trair minha mãe, e aí eu tive relacionamentos e eu fui traído. E tudo isso eu fui reforçando as experiências primárias que eu tive. Por exemplo, minha mãe, quando estava grávida de mim, descobriu que meu pai traía ela. Ok? Então essas experiências estão registradas em um nível muito profundo em mim. E aí ao longo da vida eu vou reforçando. Ok, aí racionalmente eu sou um adulto, eu quero ter um bom relacionamento. Ok, racionalmente. Só que aí tem vários ventos que vêm e acionam muitas brasas de informações incompletas que não foram processadas. E aí eu vou reagir a partir do quê? Daquelas informações, daqueles conceitos, daquelas crenças, daquelas interpretações que eu defini lá atrás. E levem isso para qualquer área da sua vida. Então, é o que eu costumo dizer, crenças definem as nossas vidas. Então, isso é como o inconsciente funciona, ok? E o que eu digo para as pessoas é, ok, eu entendi, todos vocês entenderam o que eu falei, mas e como aplicar isso na prática, no dia a dia? Porque é de fato assim que a sua mente funciona. É de fato que você funciona assim na vida. Então, eu sofri um acidente de carro. Ok, então criou-se uma cápsula traumática lá, informações não foram processadas, tem vários mecanismos do sistema nervoso, e aí eu tenho medo de dirigir. Eu sofri esse trauma com 8 anos, 10 anos, pode ser com 20 anos, e eu criei um medo. Então quando eu vejo um carro já me dá aquele tremor interno, já algo se abala dentro de mim.
Então, eu não completei aquela experiência de aprendizado. E muitas técnicas podem agregar informações, aquelas informações incompletas, e processar essas cadeias neuronais para que elas se integrem como um todo na nossa vida. Caso contrário, você vai reagir a partir dessas cápsulas traumáticas. Mas não é o trauma que é o problema, é a interpretação que você deu depois do trauma, inconscientemente. E a maioria das experiências que mais marcam a sua vida são dos 7 anos para baixo. Não que você não possa ter traumas marcantes depois, mas geralmente são reforços e vão reforçar todos aqueles que você teve antes. Por quê? Simples mensuração de ondas cerebrais no cérebro. Uma criança até 7 anos de idade, ela vive em um estado hipnótico, ondas θ. De 2 a 7 anos, se você colocar um aparelho de eletroencefalograma na cabeça de uma criança, vai dar lá ondas θ, com uma frequência específica que é um estado hipnótico. Então você não precisa parecer um zumbi para dizer que você está hipnotizado. É uma questão de ondas cerebrais e como o cérebro processa essas ondas. Tanto que qualquer modalidade de cura, Theta Healing, hipnose, EFT, constelação, qualquer modalidade de cura, você entra em um estado de transe. Por isso que a terapia falada muito racionalmente não surte efeito. Conselhos não surtem efeito. São informações racionais. Tem aquela pessoa que ela está sofrendo no relacionamento, está apanhando o marido e você fala, para com isso, aí eu sei disso, vou parar. Aí deu 2 dias, ela está lá de novo. Ok? Então, precisa processar essas informações XPTO, que nós não sabemos, que mantém ela lá. Então o mundo do inconsciente ele é muito vasto, nós não sabemos o que está por detrás de certas coisas. Vou contar aqui mais uma experiência que eu tive alguns dias atrás, muito interessante. Então eu estava trabalhando com uma pessoa com uma fobia extrema de barata. Já trabalhei com pessoas com fobias extremas de muitas coisas, né? E realmente tem casos que a pessoa reage de uma forma muito exagerada para quem vem de fora. Porém, eu conheço alguns mecanismos e eu falo, tem algo acontecendo dentro dessa pessoa. Tem algo aí, né? Ela sabe que é um bichinho desse tamanho, que só é fazer assim e pisar nele racionalmente. Mas quando o bicho vem, ativa mecanismos primitivos do cérebro que ele entra naquela resposta que nós chamamos de luta e fuga e a pessoa não tem controle. Aí passa, ela pode ficar com vergonha isso e aquilo, mas tem todas aquelas reações. Por quê? Lembra brasa, fumaça. O que será que está por detrás dessa fobia? Não dá para saber. Então, trabalhando com aquela pessoa, através de uma técnica que é um estado hipnótico, né? Sem ser dito que é um estado hipnótico, mas é um estado hipnótico e ela acessou. E aquele monte de emoções veio. A barata simplesmente representava um medo de morrer que ela tinha porque nasceu com o cordão enrolado e se sentia sufocada. E estava com medo de morrer. Agora, racionalmente, tem como a pessoa saber disso? Não tem. Então, essa é a mágica de... Não tem ligação racional. Mas foi uma associação inconsciente. O bicho representava a morte, o medo. Então ela viu o bicho, inconscientemente ela não viu o bicho. Ela voltava na cápsula de trauma. Estou morrendo, não tem ninguém, socorro, não tem ninguém que eu possa chamar. Todas aquelas impressões de um trauma intrauterino. Para você ver, começar a mensurar e perceber o quanto esse inconsciente, todas as experiências que nós passamos, influencia a nossa vida. Então por isso que querer, eu conduzo a minha vida racionalmente e controlo as minhas emoções. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Se diz muito a respeito de inteligência emocional. É um conceito grandioso, muito legal. Existem várias técnicas para você regular afeto negativo que são muito boas. Então, a gente poderia resumir inteligência emocional nisso. Quando eu entro em um desses pilotos automáticos, eu tenho clareza. Tenho clareza do que está acontecendo. Eu não sou isso. Isso é uma experiência que aconteceu comigo e eu estou reagindo a partir disso. E nisso, eu posso regular o meu sistema, mas só isso não vai mudar essa cápsula traumática. Eu preciso trabalhar nela com a forma terapêutica que seja. Ou constelação, que trabalha várias
cápsulas traumáticas que vêm de informações dos nossos antepassados, que agora a gente vai começar a falar isso. E nisso essas informações podem se processar e começar a se integrar e serem percebidas dentro de mim de uma forma diferente. Logo, eu passarei a enxergar certas situações que eu interpretava a partir do que estava aqui de uma forma diferente. Certo? Então, essa inteligência emocional é isso, é ter clareza sobre isso e várias técnicas para regular o afeto. Mas dizer assim, eu controlo as minhas emoções, talvez. Eu posso ter o controle e entendimento sobre o que acontece comigo, mas evitar que venha uma tristeza ou que algo seja desengatilhado, isso é bobagem. Sempre vai acontecer, de uma forma ou de outra. Então, quanto mais trabalho eu fizer comigo mesmo, de trabalhos terapêuticos e processar essas cápsulas traumáticas e interpretações e mudança de crença, de uma forma mais assertiva eu vou levar a minha vida. Tá? Então, claro, deixa eu só concluir. Então, eu vou ter ações mais assertivas na minha vida. Eu costumo dizer assim para as pessoas, eu não ligo para o que as pessoas falam, não me importa. Vocês vão entender, mas eu ligo para o que as pessoas fazem. Porque no fazer, no comportamento, existe informação inconsciente. E eu não sou bobo, eu já entendi e compreendi que 95% é nisso que eu presto atenção. Ok? Então eu estou trabalhando com uma pessoa e de repente eu estou observando a postura do corpo, a entonação de voz, todas essas informações. O comportamento diz muito a respeito do que está acontecendo. Então eu tenho aquela pessoa que sempre chega atrasada em encontros. Esse comportamento está me dizendo algo. Aqui tem algo inconsciente sendo dito. O inconsciente se comunica o tempo inteiro, nas entrelinhas. Mas muito diferente de muitas abordagens terapêuticas. Você vai lá e fala, interpreta aquilo e fala para a pessoa de uma forma racional. Não adianta, não vai resolver. Então eu me policio muito para não ficar falando coisas para as pessoas. O que é isso, o que é aquilo? Não sei. Vamos explorar junto e a gente vai descobrir. Porque, de fato, posso saber que existe algo, posso ter possibilidades do que está acontecendo, mas exatamente não faço a menor ideia. É o que acontece numa constelação. Então, assim, a gente vai passar alguns conceitos básicos, né? Inclusive, eu sei que tem pessoas na internet que fazem cursos de constelação, passar as ordens, as leis, como funciona, e você integrar isso vai ajudar muito você na sua vida, mas não tem como você explorar o seu sistema. Você pode incluir os excluídos, mas enfim, alguma dinâmica especial, segredos de família, alguma coisa mais profunda, não tem como você descobrir. E no processo de constelação, você tem como mapear e chegar ali. É isso aqui que está acontecendo comigo. Olha esse sintoma na minha vida, seja ele qual for, falta de prosperidade, depressão, ansiedade, uma doença, uma dor, uma dificuldade com um relacionamento com alguém, você vai encontrar a raiz disso. Só que nenhuma técnica vai mudar algo dentro de você chamado livre-arbítrio. A escolha é sempre sua. Não é lindo isso? Ninguém vai colocar algo dentro de você que você não queira. Ok? Porque a constelação ela é uma modalidade que se enquadra na terapia breve. Você economiza muitas sessões de terapia e às vezes o que você encontra você jamais encontraria na terapia. Mas quando você chega na raiz, de repente você encontra dilemas profundos. E aí, o que você vai fazer com isso é problema seu. Literalmente. Porque às vezes o caminho de solução que a constelação esboça não é o caminho mais fácil. A solução nem sempre é o caminho mais fácil. Vou explicar de uma outra forma agora, entrando mais no mundo da constelação, que vocês vão entender. Então, deu para vocês terem um vislumbre do que é esse inconsciente? Eu sei que vocês entenderam, mas compreender leva um tempo. Para você aplicar isso na sua vida, de fato.